A nossa oração sempre aqui é que mais do que o que é feito, você possa receber nesse lugar o espírito e o propósito com que é feito. Então, mais do que um ambiente de proclamação, o nosso esforço aqui é um ambiente de comunhão. Para que a gente comungue a natureza e o Espírito de Cristo. Amém? Para que na comunhão a verdade se estabeleça. Então a gente não está aqui num esforço de proclamação, mas um esforço de conhecimento. Amém. E não há conhecimento se não houver uma relação. Então, a proclamação é um sim, mas a não ser que eu sossegue o meu espírito numa consciência de amém, a verdade não se estabelece. Eu vou ouvir, e a palavra de Deus diz que eu vou ouvir, e logo que eu sair dali, aquilo vai se desfazer como uma neblina. Porque eu não entrei no ambiente do conhecimento, eu fiquei só no perímetro do entendimento. Eu fiquei selecionando aquilo que fazia sentido para mim. E aí eu não entrei no esforço, no empenho do conhecimento. Então, por isso que nós temos aqui um esforço de conhecimento e não de convencimento. O esforço aqui não é produzir uma coisa que seja tão contundente a ponto de você estar convencido, mas que seja um ambiente tal de comunhão que você seja estimulado a entrar na relação, para que a relação produza conhecimento. Então o esforço do Bruno aqui, o esforço da Michelle, de todo mundo que passa por aqui, o esforço que vai acontecer aqui hoje, do Biel, na conversa que nós vamos ter, é um esforço de quem na relação está conhecendo. E aí a gente quer conhecer e prosseguir em conhecer. Então essa semana eu recebi uma mensagem do meu amigo Biel. Ele falou: olha, o Cláudio, meu pai, compartilharam algo aí na congregação, num momento de comunhão que foi muito forte, e eu quero continuar esse assunto, tem algo que eu quero entregar. Você poderia estar lá comigo no domingo para a gente ter essa conversa, continuar essa conversa? Eu falei, claro. Ontem, eu não é para valorizar, só vocês entenderam o esforço. Ontem eu e a Lana fomos fazer um casamento lá em Uberlândia. Saímos daqui mais ou menos às 11 da manhã, 11h30, para chegar lá no casamento às 3h30, 15 para as 4, porque o casamento era às 4. A mulher já foi no poder. Você não tem noção como é que estava, não. Depois nós podemos até publicar uma foto. O povo lá, nossa, naninha, você tem que ver a rasgação lá. Aqui só tem adulto, quase que a viagem não completa. Ficou uma mexerica no meio do caminho, você não entendeu o que é, né? Mas aí completamos a viagem, chegamos lá pontualmente. E aí quando a Lana falou, até que hora eu vou ficar aqui? Eu falei, até às 8, 8h15 no máximo, porque a gente tinha uma agenda aqui hoje de manhã que eu não queria perder a conversa, o momento de comunhão. Aí a gente saiu de lá umas 8 e pouco para chegar aqui meia-noite, qualquer coisa, para poder hoje de manhã estar aqui para essa conversa com o Biel. Nem muito acima de outras conversas com... Amém? Então, hoje vai ser a conversa com o Biel. E a gente quer que você entre nisso, na comunhão. Então nós vamos cantar este novo assim, porque é o seguinte: tudo que Deus revelou, Ele revelou a partir de uma conversa. Quando Jesus chamou para o monte, foi para uma conversa. O nosso problema é que a gente está dessignificando tudo aquilo que Deus queria que tivesse outro significado na nossa vida. Quando Deus chamou os homens dele para o monte, era para que ele tivesse uma conversa para esses homens saberem o que eles podiam sacrificar a partir do monte, e não o que eles podiam receber no monte. Todo mundo que foi para o monte para receber alguma coisa que estava faltando, acabou recebendo algo do capeta e não de Deus.
O monte é para você significar numa perspectiva mais elevada o que você já recebeu. E não para você buscar o que está te faltando. Monte não é para buscar o que está faltando. Monte é para você finalmente entregar a consciência do que você já recebeu. Glória a Deus, amado. Aleluia. Amém, irmãos? Então a vida não é a partir do que está me faltando. A vida é a consciência daquilo que a gente tem para entregar. E muitas vezes nós estamos buscando o que está faltando sem a consciência daquilo que já nos foi dado. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui hoje, meditar, evoluir, aprofundar. Vamos buscar esse tempo de comunhão, de conhecimento, de intimidade, a conversa que Jesus teve com os discípulos. Depois da conversa, aí os discípulos ficaram em pé para pregar. Mas primeiro você tem que ter a conversa antes de você querer declarar e pronunciar. Então nós vamos estar buscando isso agora. Vamos ter um tempo de oração, clamar mesmo para que Deus ministre, fale no nosso coração. Pai, muito obrigado por esse tempo de comunhão. Comunhão, a graça que opera em nós, para que nós em comunhão, é na comunhão que o Senhor revela, é na comunhão que o Senhor revela, que o Senhor ordena, que o Senhor orienta, que o Senhor direciona a vida. Sem a comunhão, a vida está fora da sua direção e do seu propósito. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Esse é o espírito do domingo. Acabou, amados. Acabou. Sexta e sábado, acabou. Sexta e sábado você ficar liberto. Acabou. Agora é a revelação, é o que está para frente. Não esteja aqui querendo resolver o que ficou para trás. Não esteja aqui para ver o que você fez de errado ou o que você pode fazer de certo. O seu errado vai te deixar deprimido e o seu certo vai te deixar presunçoso. Tem gente que está aqui porque quer conservar o que deu certo. E tem gente que está aqui porque quer consertar o que deu errado. Não é nem uma coisa nem outra, amado. É isso que está acabando com a gente. A frustração é a ideia de que um errado pode pôr tudo a perder. E a vaidade é a ideia de que um acertado pode garantir o que você quer. Não é isso. É o conhecimento, é a comunhão. É agora, é o hoje. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Nós somos pessoas criadas. Deus já criou você. O que Deus disse que faria de você já está criado. Entendeu, Ricardo? Você é um homem que já foi criado. Agora Deus está formando o que já foi criado. Então seja surpreendido pelo homem que Deus quer revelar que você é. Você ficar livre do homem que você gostaria de ser, principalmente o homem que essa mulher precisa que você seja. Isso morreu na sexta-feira, glória a Deus, irmão. Amém. Aleluia. Nós estamos aqui para ser formados segundo aquele que, tendo dito que faria, já criou. Agora vamos ser formados. E a gente é formado aonde? Na comunhão, na amolação dos irmãos, um irmão amolando o outro, e a gente na amolação vai sendo formado, lapidado, purificado, limpo. Amém? Vamos lá? Tudo que eu está em ti, toda a minha vida eu entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar dias em diazão. E em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu estou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e
te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero na minha vida, Senhor, e eu quero te ver como nunca te vi, tocar, te sentir, tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Aleluia. Essa é uma conversa continuada. Como eu disse, Deus colocou no coração do Biel o empenho, né? O desejo de continuar uma conversa. Você pode acessar essa conversa, está lá, salva no YouTube lá. Uma conversa que a gente vem tendo aqui. O Cláudio e o Marlos estavam aqui domingo. Domingo passado. Domingo exatamente. Domingo passado, para ser mais exato. E aí a gente vai continuar essa conversa com aquilo que Deus colocou no seu coração. E é o seguinte: a gente nunca tem aqui o compromisso nem a culpa de ter que repetir as mesmas coisas, porque não faz sentido. Então é bom que você vá lá e veja o que já foi conversado aqui hoje no nosso primeiro encontro às 9 da manhã. Entendeu? Porque muita coisa foi entregue lá naquela hora, porque é uma conversa, a gente não consegue repetir, não tem um roteiro aqui. A gente tem uma direção, mas não tem um roteiro para dizer exatamente. Então, como é uma conversa, muita coisa que está lá não vai estar aqui agora, muita coisa que está aqui agora não vai estar lá, mas essas coisas se complementam na forma do conhecimento. Sim. Amém. Amém. Bom dia, gente. É privilégio estar aqui. Foi só mais pertinho um pouquinho. Beleza. Como o PJ falou, né, semana passada, logo na segunda, eu mandei mensagem para ele e falei assim, vai estar aqui semana que vem? Porque meu pai e o Cláudio falaram um negócio ontem e eu queria muito adentrar um pouco mais em uma das partes que foi falada lá. Eu acho que, na verdade, o tema central foi sobre justamente essa espera, mas acho que não era nem só aprofundar, mas trazer talvez uma outra perspectiva que, às vezes, à primeira vista, passa um pouco despercebida. Então, a mensagem de semana passada foi muito em cima de uma arte que meu pai fez no ChatGPT, mas faz parte, né? Mas que eu queria que o Daniel projetasse aqui para a gente já começar a meditar sobre isso. Acho que muita gente, quem estava aqui semana passada, lembra dessa imagem. Quem não estava também, eu fico na frente um pouco, a cadeira fica na frente um pouco da pessoa que está aqui. Tem uma pessoa, aqui os rastros dela. Aqui, se a gente reparar bem, tem todo um caminho, todo um rastro que ainda está... Vamos fazer a coisa mais poética, Biel. Você não está na frente da pessoa, você é o 3D dela. Amém. Pronto, você é a arte dele melhorada. Ele fez uma arte 2D, você está trazendo a arte 3D aqui para nós. Então, valeu? Pronto. Sou eu aqui. Pronto. E aqui. E, bom, tem o deserto, né? E foi muito falado sobre o deserto e sobre esse oásis que aqui parece estar muito distante, ainda mais quando a gente olha a perspectiva, né? A escala do tamanhozinho da pessoa que está retratada aqui para a distância que está ainda o oásis. Mas algo que, inclusive, meu pai falou ali um pouco antes dessa reunião começar, né? Depois da nossa primeira reunião, e que acho que a gente podia começar já nisso, né? A gente vê que tem um monte de morro, um monte de duna, né? E se ele tivesse atrás de uma duna, ele não ia estar vendo esse oásis.
E é meio que a partir daí que eu quero trazer uma outra perspectiva sobre a espera. A gente falou muito semana passada sobre os 3 estágios, né? Que é quando a gente recebe de Deus uma promessa, quando a gente tem esse período de espera, e muitas vezes essa espera acontece num deserto, ou numa tempestade, ou num momento assim que ou eu não estou ouvindo nada de Deus, não estou ouvindo nada de ninguém, eu estou naquele silêncio que a gente fica às vezes desesperado, ou então eu estou naquela multidão, naquele barulho que eu não consigo mais discernir o que é a voz de Deus para minha vida e o que não é. E a gente tem esses 2 momentos, e que é o momento mais complicado, mais complexo, que é a espera, e tem um momento lá de, enfim, receber a promessa. E quando a gente fala sobre o deserto, a gente vai para a Bíblia, a gente vê uma história que talvez, acho que é a mais famosa sobre deserto, que fala sobre isso, que é a peregrinação, é o êxodo do povo hebreu por 40 anos, saindo do Egito, indo em direção à Terra Prometida. E é interessante porque lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, eles falam que os hebreus, o povo hebreu ficou rodando em círculos por 40 anos. Então não é como se demorasse 40 anos para percorrer em linha reta, ou ainda que não em linha reta, mas ir passando por todas as cidades, por todos os pontos do deserto, até chegar de fato na Terra Prometida. Mas eles ficaram 40 anos rodando em círculos, voltando para o mesmo lugar, voltando para aquele lugar assim, mas andando. Isso que eu quero que norteie a nossa perspectiva da espera. É uma espera que eles ficaram gerações e gerações, até os primeiros, né, as primeiras pessoas, as primeiras gerações que começaram a peregrinação, muitas delas não sobreviveram até chegar na Terra Prometida, mas eles continuaram andando até o fim, ainda que estivessem voltando para o mesmo lugar, porque eles tinham essa esperança, ainda que em muitos momentos a gente vai ver que tem essas dúvidas, surgem momentos de instabilidade, conflitos e tudo mais, mas eles tinham essa esperança de que nessa espera, nesse caminhar, nessa jornada, ia ter no final um oásis, uma Terra Prometida, que eles precisavam estar prontos para receber. A gente, né, teve isso, a gente vê que eles já tinham passado por Canaã, tinham passado perto de Canaã antes dos 40 anos, mas eles não estavam prontos para receber aquilo. Não estavam prontos porque justamente eles estavam peregrinando para chegar em Canaã. Eles estavam andando para chegar num destino. Eles estavam apressados para chegar nesse destino. Eles queriam que chegasse logo, e eles estavam criando um monte de expectativa na cabeça deles sobre o que era o destino, a partir do que eles esperavam para o futuro dele, e a partir de uma visão deturpada até em muitos momentos do passado. A gente tem, o Cláudio trouxe isso na semana passada, em Êxodo 16, o povo hebreu fala: se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lá nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade, mas agora vocês nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome. E eles eram escravos lá no Egito. Não era essa fartura que eles achavam que tinham, mas como eles estavam nesse momento de, meu Deus, eu estou no deserto, eu não estou ouvindo Deus, não estou vendo Deus, Deus nos abandonou, então era melhor ter ficado lá no Egito mesmo. Então a gente tem essa espera que é muito complicada, porque a gente fica trilhando uma jornada querendo chegar logo no destino e querendo só chegar no destino. E aí a gente tem que começar a perceber Deus como Pai, entender Deus como Pai. E algo que eu compartilhei na primeira reunião, eu lembro demais de uma viagem que a gente fez, acho que foi para a praia, não foi? Uma vez, e a gente ia, um pouco antes dessa viagem, minha mãe falou assim: não, vamos fazer uma caça ao tesouro, porque eu tenho um presente super especial para vocês, para vocês usarem na viagem. E aí a gente, nossa, eu, a Laura e o Fernando, né? Nossa, vamos fazer essa caça ao tesouro. E aí era pista escondida ao redor da casa e tudo, até que a gente encontrou lá no final a câmera. Era uma câmera digital, aquelas assim, simplesinhas, mas que, poxa, para criança que nunca tinha tirado uma foto com a câmera na vida, tava começando essa coisa de celular e tudo, tirar foto. A gente, a prova d'água, uma câmera à prova d'água. Simples era Kodak que tinha. Tem isso. Mas é uma coisa à prova d'água. Então a gente indo pra praia, a gente falou: meu Deus, eu vou gravar vídeo debaixo d'água, assim, nossa, vai ser muito legal.
E então teve essa caça ao tesouro, porque a gente já estava numa época que meus pais... Quando o filho é muito bebê, eu não sou pai, né? Em breve pretendo ser, mas eu sei que quando o filho ele é muito bebê, a gente dá o presente por dar mesmo, porque ele não vai entender, ele vai entender que aquilo é um presente que ele vai brincar. Né? Ele não vai entender o processo pelo qual ele chegou no presente. E aí depois, quando vai ficando um pouco mais velho, você vai evoluir para caça ao tesouro. E aí quando você quer fazer toda uma surpresa assim, não, vai fazer uma caça ao tesouro, porque aí ele começa a prestar atenção no processo que ele tem que passar até chegar no presente. E aí quando vai ficando um pouco mais velho, é meio que uma troca. Você vai ler tantos livros, você vai tirar tantas notas boas, você vai ajudar a limpar a casa, tudo mais, deixar tudo organizado, e em troca você vai ganhar um presente no final do ano, no final do mês, no seu aniversário, mas primeiro faz aquilo que eu te pedi para fazer. E aí quando você vai ficando mais velho, não tem mais isso, né? Eu, por exemplo, agora estou morando sozinho, né? Tô fazendo faculdade em São Paulo. Então eu não tenho mais que arrumar minha casa para ganhar um presente. Não, eu tenho que arrumar minha casa para ela não ficar suja. Eu não tenho que mais tirar nota alta para ganhar um presente. Eu tenho que tirar nota alta, porque senão aí eu vou demorar 10 anos para formar, 20 anos para formar, porque não vou conseguir, né? E fora, não só a formação em si, mas todo o conhecimento que, a partir disso, né? Porque eu entendo que a faculdade não é para eu ganhar para eu ter um bom emprego, para eu conseguir um bom diploma, mas é para eu me formar enquanto pessoa, acima de tudo. Então, por isso que é tão... É difícil, mas é tão importante eu estar num lugar que é totalmente diferente da minha zona de conforto. Totalmente distante da zona de conforto. Porque, primeiro, eu me formo como pessoa. Então, se eu não me dedico na faculdade, eu já estou comprometendo essa minha formação e eu tenho consciência disso. Então, quando Deus falava assim, vai ter uma terra prometida, eu vou enviar vocês para o deserto, vocês vão peregrinar e tudo mais. Não era uma troca. Não era um momento que Deus ia falar assim, vai seguindo minhas pistas e no final você vai encontrar um tesouro. Mas o povo achava que era meio que isso. O povo começou a achar, meu Deus, a gente está rodando aqui e não vai chegar nunca. Porque não entendeu que não era sobre Canaã, era sobre o deserto. Que por isso que Deus tinha tirado eles do Egito. Não era para chegar em Canaã, era para entrar e caminhar e percorrer, ainda que em círculos, um deserto por 40 anos. E 40 anos é tempo. 40 anos é muito tempo. Não quero fazer ninguém se sentir muito velho aqui, mas é o dobro mais que o dobro da minha idade. Então, assim, é muito tempo para você ficar rodando em círculos. E apesar que, assim, eles tinham tudo, né? Eles tinham maná, eles tinham água lá, e é muito interessante, né? Como você trouxe na primeira reunião, que Deus fala para Moisés falar com a pedra para ela jorrar água, e Moisés desobedece, bate o cajado, e ela jorra água, mas não é sobre ela jorrar água ou não, é sobre a fé dele em falar e as pedras jorrarem água. Ele não tinha essa fé, porque a fé é justamente a certeza. E quando a gente começa a tratar Deus no se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, aí vai acontecer isso. Então, eu vou começar a falar assim, se eu orar, se eu ler a Bíblia todo dia, se eu fizer o bem, Deus vai se agradar de mim, e aí por isso, Ele vai me dar bênçãos que eu pedi. Mas tem muito analfabeto que sabe mais de Bíblia do que quem já leu a Bíblia 10 vezes. Tem muito mudo, tem muito gago que ora e que tem uma intimidade com Deus na oração muito maior do que aqueles fariseus que acham que estão orando bonito, né? Como Jesus fala lá em Mateus 6. Não orem, quando vocês forem orar, não orem como os fariseus, que eles precisam se levantar nas sinagogas e prostrar a sua voz e falar alto para que as pessoas possam ver e ouvir eles orando. Quando você for orar, ora dentro do seu quarto. Fecha a porta, ora em secreto, porque Deus vai te ver no secreto. Deus está lá também. E não é sobre as outras pessoas ouvirem sua oração, saberem o que você está pedindo, o que você está precisando. É sobre Deus, que já sabe o que você vai pedir, já sabe o que você precisa, mas Ele quer essa intimidade. E essa intimidade, ela se constrói a partir do momento que eu entendo que sou eu e Deus. Porque eu quero falar com Ele, não pelo que Ele pode fazer a mim, não porque Ele pode me entregar essas coisas, mas porque Ele é meu Pai. Ele é Senhor. E eu quero conhecê-lo mais, e só conhecê-lo.
ainda em Mateus 6 fala, né, que busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, serão dadas. E a gente fica pensando que a gente fica muito focado todas as outras coisas serão acrescentadas. A gente começa a cortar o versículo no meio e falar assim: busquem todas as outras coisas que serão acrescentadas, quando na verdade a parte principal é: busquem o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas serão acrescentadas não porque você vai merecer, mas é porque vem como consequência. Vem naturalmente. A partir do momento que eu estou íntimo de Deus, eu entendo se o caminho que eu estou seguindo é um caminho que vai de acordo com o que Deus quer para a minha vida, ou um caminho que está totalmente em desacordo com aquilo que Deus quer na minha vida. E aí eu começo a me perceber como filho, a me perceber na minha identidade, e aí eu começo a caminhar de acordo com aquilo que Deus quer na minha vida. E caminhar, isso que é importante, porque a espera em Deus não significa uma imobilidade. Não significa que eu vou esperar aqui o oásis, que eu nem sei se é oásis, pode ser uma miragem, como vocês falaram semana passada. Pode ser algo que às vezes eu estou vendo, mas que quando eu chegar lá não é bem isso. E é porque Deus me enganou? Não, é porque às vezes Deus queria te mostrar que não é tudo que você vê que você vai buscar. Não é o que você vê que importa, é aquilo que você não vê, mas é aquilo que você tem a certeza no seu coração. Você tendo a certeza na palavra de Deus, ainda que você chegue lá e seja uma miragem, você vai seguir caminhando. Porque você sabe que Deus não vai te abandonar. Deus não vai te jogar num deserto para falar assim: morre de sede aí, porque você me abandonou, você não quis saber de mim. Morre de sede aí então, se vira. Deus é Pai. Deus é Pai. E como Pai, Ele não só quer que você caminhe junto com Ele, mas Ele quer caminhar junto com você. Ele quer estar do seu lado, mas além disso, a gente precisa querer estar do lado dEle. Então não é mais uma oração em troca de alguma coisa. Porque a relação que a gente deve ter com o nosso Pai, isso eu estou falando também do Pai biológico aqui da Terra. A relação nossa com o nosso Pai não deve ser de troca. Não deve ser assim: olha, eu vou amar meu pai porque aí ele vai me dar um dinheiro, aí ele vai conseguir, quando eu tirar a carteira ele vai me dar um carro. Tanto é que eu acho que eu nem vou ganhar carro quando eu tirar a carteira e tá tudo certo. Né? Mas não é sobre o carro. Não é sobre o carro. Não é. Eu nem quero. Não sei se eu quero ganhar carro. Às vezes eu quero mais assim, começar a trabalhar e comprar um carro. O primeiro carro com o meu dinheiro. Às vezes é sobre isso. E às vezes. E não é. E não é por causa do carro. É por causa do processo para se comprar um carro. Porque ia ser muito fácil se meu pai falasse: não, então agora você tem uma família, vou construir a sua casa. Agora você tem 18 anos, você vai tirar a carteira, vou te dar um carro. E aí quando eu precisar me virar? Aí eu vou estar acostumado com um pai que me entrega tudo de bandeja e eu não vou conseguir suportar o processo de construir aquilo que eu quero, que eu planejo para o futuro, porque não tem nada errado você planejar o seu futuro. O nosso maior problema é que a gente não só planeja o futuro, mas a gente quer viver o futuro agora. E a gente se esquece do presente. A gente cria expectativa e a gente acha que a gente já está lá no oásis. A gente esquece que tem um caminho e que é no caminho que Deus vai falar com a gente e que Deus vai nos entregar tudo aquilo que a gente precisa para beber dessa água e para a gente nunca mais sentir sede. Para a gente não precisar mais buscar em outros lugares uma água parecida. Não, é ao longo do caminho que a gente vai estar preparado para beber dessa água. Porque às vezes antes, se a gente tivesse sido, se o oásis tivesse chegado até nós, a gente ia beber dessa água e falar assim: nossa Deus, mas essa água tá quente. Nossa, mas essa água tá amarga. Nossa, essa água tá salgada. Né? O senhor não podia ter trazido uma água melhor para mim, não? Mas quando eu chego lá e eu participo de todo o processo, eu entendo que não é sobre a água. É sobre quem eu era nesse ponto da minha caminhada e quem eu sou quando eu cheguei lá. E aí não importa se a água está amarga, se a água está salgada, se ela está doce, se ela está quente, pegando fogo, porque é difícil ter uma água no meio de um deserto que está geladinha, né, trincando. Mas é uma água. É uma água e é a água que Deus mostrou. E Deus falou para eu beber dessa água. Então eu não vou reclamar de nada porque eu passei por todo esse processo. E eu entendi. Eu esperei
chegar, mas eu que fui atrás, junto com Deus. Eu que fui atrás dessa água, porque Deus falou e eu ouvi a voz de Deus falando no meu coração e eu quis caminhar junto com Ele. Então a imobilidade nunca pode ser uma opção na nossa vida. O id é uma coisa que Jesus não sugere. Não é um verbo no subjuntivo. Se você quiser, vá. Não, id, imperativo, é uma ordem de Deus. Nossa, Deus é tirano. Não, é porque Ele sabe que aqueles que têm a consciência de filhos, eles não vão reter nada daquilo que eles receberam, mas vão entregar tudo daquilo que não é deles, mas é de Deus através da vida deles. A gente conversou no primeiro culto sobre uma frase que eu acho que a gente deve meditar ao longo dessa semana, ao longo das nossas vidas, e que lá na ABU, Aliança Bíblica Universitária, que é tipo um pequeno grupo que acontece lá no INSPER, mas é uma comunidade gigantesca, Brasil, acho que é só no Brasil, mas enfim, ao redor das universidades públicas, particulares, enfim, tem um monte de núcleos da ABU, e em um desses encontros, uma das meninas que estava falou assim, vocês têm que parar para pensar que às vezes a gente vai ser a única Bíblia que alguém vai ler. E é muito interessante isso. No contexto universitário, a gente vê muito não necessariamente uma perseguição, mas um ambiente meio que inóspito, em muitos sentidos, em muitos aspectos, para a gente falar com liberdade da palavra de Deus, e por dois motivos. Um deles, duas causas principais que podem estar juntas ou não. Um deles talvez seja ideologias que associam o cristianismo ao maligno e a coisa muito autoritária e esquecem desse evangelho de amor, e as pessoas se omitem por conta disso. E a outra questão é a questão da competição, da competitividade. Eu vejo muito isso lá no INSPER, mais do que questão ideológica, de assim, a gente está lá muito nessa vida acelerada e só performance que importa, só importa se eu tirar as melhores notas e tudo mais. E eu esqueço de relaxar, de sossegar, de parar assim, de ficar tranquilo, de viver minha vida. E às vezes eu não vivendo a minha vida assim, eu não mostrando para as pessoas, eu estou sendo omisso. E a omissão é uma das piores coisas que nós, como filhos, podemos fazer, porque é você negar seu pai. Nossa, mas eu nunca falei que eu não acreditava em Deus. Mas você falou para alguém que você acredita em Deus? Você falou para essa pessoa que Deus olha para essa pessoa e vê um filho? Você não falou porque você tinha medo, você tinha vergonha? Você foi omisso. Isso é tão ruim quanto você negar. Porque muitas vezes nós vamos ser a única ponte entre Deus e essa pessoa. Não porque nós somos mais capazes do que qualquer outra pessoa. Não, porque a gente vai ter que entender essa responsabilidade de viver aquilo que a gente fala. De nessa jornada, nesse caminho, criar uma intimidade com Deus que às vezes eu nem preciso mais falar de Deus. Às vezes a pessoa vai chegar em mim e vai falar assim, cara, você é uma pessoa tão massa, tão bem resolvida, como é que você não vê? Não preciso chegar e falar assim, necessariamente, olha, você quer ouvir da palavra do Senhor hoje? Que não, uma pessoa assusta, né? Oh, meu Deus, testemunho de Jeová agora. Vai bater na porta, daqui a pouco vai aparecer no meu quarto assim, você quer ouvir da palavra de Deus? Mas não é isso. É viver o evangelho numa pureza, numa simplicidade que vira nítido a luz de Cristo na sua vida, no seu coração, e as pessoas vão querer conhecer a partir daquilo que você se torna através de Cristo, por meio de Cristo. Então, eu acho que para a gente nortear, né, nossa conversa é meio que isso, a gente entender esse lugar de espera ativa. É meio contraintuitivo a gente pensar nisso a princípio, né? A gente olha para a espera e acha que é assim, é o pera, na verdade, né? Pera aí, para aí, e esquece que espera vem de esperança. De esperança, e a esperança não é uma coisa que a gente tem e que é um estado que a gente fica. Não, a esperança é simplesmente um combustível que nos faz continuar. É aquilo que nos faz continuar, que nos faz caminhar, às vezes sem nem ver o oásis. Às vezes a gente está atrás dessas dunas. Às vezes a gente só vê areia. Só vê
nada, assim. Às vezes a gente está no meio da tempestade e não vê um palmo de distância da nossa frente. Às vezes a gente só vê o mar lá agitado, balançando, e a gente pensa, meu Deus, eu vou morrer. Não. A esperança é entender que Jesus está no barco. É entender que Jesus está caminhando junto comigo. É entender que eu quero caminhar a partir do movimento que vai de dentro para fora. Eu quero caminhar junto com Deus, porque eu entendo que Ele tem as melhores coisas para a minha vida, muito além do que as minhas expectativas de futuro podem ser, né? Às vezes a gente cria uma expectativa, nossa, como vai ser o oásis, como vai ser... E aí a gente vai nessa jornada, caminhando nessa expectativa, e aí chega lá a gente se frustra. Nossa, mas eu não passei pelo processo, você não falou que era caminhar, mas era caminhar esperando, sem expectativa, na esperança de que aquela água vai te saciar, independente se ela está do jeito que você gosta, independente se ela está igual você toma em casa, independente de qualquer coisa, aquela água, se foi Deus que te mostrou que é para lá que você tem que ir, é lá que você vai ser saciado. Então é nessa espera, nessa esperança, nesse caminhar que a gente precisa viver dia após dia, criando uma relação que agora não é mais de troca entre eu e Deus, mas é de paternidade, de filiação e de honra acima de tudo. De honra acima de tudo, porque agora eu não vou mais orar para conhecer Deus, para que Ele se agrade de mim, para que eu possa receber as coisas que eu quero receber. Não, eu vou conhecer Deus porque eu entendo que Ele é meu Pai e eu quero honrá-lo enquanto filho. Assim como Jesus o honrou, por mais difícil que tenha sido, mas o honrou morrendo por nós, em favor de nós, morrendo, como filho, Ele honrou a vontade do seu Pai. É a honra em favor da relação. Exatamente. Não é a honra da veneração. Às vezes a gente acha que Jesus honrou o Pai na veneração. E não é, Ele não está honrando a divindade. Ele está honrando a vontade do Pai. Por isso que Ele tem que se libertar de qualquer dívida com a divindade. A relação com a divindade, ela tem que ser quebrada. Isso é tão difícil para nós. Mas enquanto a gente não se libertar da dívida do divino, a gente não vai entender e conhecer o propósito do Pai. Por isso que Jesus tem que declarar: Deus, por que me desamparaste? E se você não quebrar na sua casa qualquer tipo de expectativa do divino, você não vai conhecer o propósito das suas relações. Porque as suas relações vão estar sempre vinculadas ao que o divino te deve. E aí você não vai conhecer o propósito da graça, que é a relação. O propósito da graça só se consuma na comunhão e não no benefício. O propósito da graça não é você ser beneficiado, mas é você se libertar de qualquer expectativa do benefício para você se entregar absolutamente à comunhão. Por isso que Jesus disse: meu Pai me ama por um único motivo. A nossa relação é baseada numa única coisa: tudo que eu tenho e sou, eu ofereço espontaneamente. Irmão, te falo uma coisa: se a sua entrega na sua casa ainda está sendo porque a sua casa precisa, você não conheceu o amor, você conheceu a culpa. E se a sua entrega na sua casa continua sendo no sentido da expectativa do que a sua família pode vir a ser, você ainda não conheceu o amor, você conheceu a cobiça. Então, às vezes, a sua família ainda é aquilo que você cobiça, ou é a tradução da culpa que você tem. Família não tem nem ser o pagamento da culpa, nem o prêmio da cobiça. Glória a Deus, amado. Senão é a maquininha do caça-tesouro. Senão é o presente, porque você tirou nota boa. E aí a sua relação é de divindade, nunca vai ser de comunhão. E sabe por que isso aqui pode se tornar uma ilusão?
Eu vou te falar como é que um lago daquele lá no meio do deserto vira uma ilusão. É quando você chega lá e encontra o lago e não percebe que o lago é você. Foi isso que Jesus... O que está acontecendo com a maioria das bênçãos que nós estamos recebendo de Deus? A gente fez da bênção um motivo. E aí aquilo vira o quê? Uma miragem. Porque o que te abençoou hoje pode ser que não te abençoe amanhã. O que a sua mulher, seu marido fez durante 50 anos, numa semana pode não ter mais sentido para você. E você fala, não, mas não é mais o que eu quero. Eu queria que, acabou. Quando você eu queria que, acabou. Acabou. Se depois de tudo ainda é o que está faltando, acabou. Não tem mais o que ser feito. Acabou. Se você ainda está à espera de, acabou. E isso acontece num jardim, amados. Então, o jardim pode ser o lugar da sua pior frustração. O marido ideal, a mulher ideal, pensa um casamento ideal, sem umbigo. Casamento ideal é sem umbigo. Por que casamento ideal é sem umbigo? Porque não tem ninguém para pôr a culpa. Não tem sogra para pôr culpa, não tem tio para pôr culpa, não tem vô do capeta para pôr culpa. Casamento sem umbigo, você não vai achar um culpado. E sabe onde a desgraça da humanidade aconteceu? No casal perfeito que morava num jardim. Sem conta de luz, sem escritura de patrimônio, sem aluguel para pagar, sem IPTU, sem governo nem da direita nem da esquerda para culpar. Não tinha progressista, não tinha republicano, nada. Ninguém para culpar. A desgraça da humanidade aconteceu num ambiente que não tinha ninguém para pôr a culpa. E sabem aonde terminou a culpa? Em Deus. A mulher ofereceu e depois culpou o marido de ter aceitado o que ela propôs. Quase não acontece isso por aqui em Goiânia. E depois o marido não podia culpar a mulher, porque afinal de contas ele é que aguentou a bagaça. Ele foi pôr a culpa em quem? Em Deus, velho. Afinal de contas, quem escolheu a mulher para mim foi o Senhor. Mulher passou a vida inteira pedindo para o cara escutar ela e depois reclamou porque ele escutou. E o marido passou o tempo todo pedindo que Deus deu para essa mulher ideal e depois reclamou porque Deus deu. Onde aconteceu isso, amados? Onde aconteceu isso? Numa ditadura? Hã? Isso aconteceu onde, amado? Na Califórnia? Não. Estou chocado. Onde aconteceu isso? Quem plantou o jardim, amado? Quem desenhou as plantinhas para nós não ter dor de cabeça? Quem? Nem chovia, amados. Não dava para culpar nem a tempestade, não dava para culpar nem a temperatura, não dava para culpar nem o ar-condicionado que quebrou. Sabe onde que a coisa aconteceu? No dia em que nós transformamos a vida em expectativa. Um jardim plantado por Deus virou uma miragem. Simplesmente porque ele foi para o lugar das nossas expectativas. Sabe como é que Deus vai curar a gente?
Foi, então tá bom. Eu coloquei você num jardim e você transformou isso na pior das suas expectativas. Agora eu vou te levar você para um deserto. E vou fazer disso a terra prometida. E se você não se libertar das suas expectativas, você nunca vai encontrar sua terra prometida. Porque o primeiro sinal de bênção que você encontrar no meio desse deserto, você vai transformar imediatamente de novo em quê? Em expectativa. Porque quando Jesus começa o ministério dele, ele encontra uma mulher no 6º casamento. Tem gente aqui que acha que casou 3, já casou muito. Não, calma. Pode ser que tem gente que vai ter que casar 6, 7, 10. Tem gente achando que a empresa está difícil. Calma. Tem gente fazendo reunião de oração e fala assim: Deus, me liberta, que eu não aguento mais esse servicinho. Problema com o vizinho? Mulher samaritana. Tem gente dos jardins que nem conversa com gente dos alfa. Para não dizer outras coisas, para ficar só aqui entre nós. Não vou nem envolver Trindade, Aparecida, Senador Canedo, não vou nem misturar, não. Vila Nova Campinas, aí. Floresta. Meu Deus do céu. Gente morrendo para ficar do tamanho da roupa que quer comprar. Morrendo. Gente morrendo para finalmente achar que ele alcançou sucesso na vida, porque agora ele cabe na roupa que ele conseguiu comprar e todo mundo vai reconhecer que ele é daquele tamanho. Em vez de simplesmente sossegar para Deus entregar para ele uma roupa feita sob medida, que traduz vida e sacrifício e não poder de compra. Meu Deus, nós estamos ficando irreconhecíveis. Irreconhecíveis. E aí sabe o que brota no nosso coração? Raiz de amargura. Porque é frustração. Deus chega lá e fala assim: tá aí a terra prometida. E Deus, o povo olha e fala assim: quê? Gente, o povo chegou na terra prometida. Não foi 40 anos para chegar, foi 40 anos para voltar. Explicar devagarzinho. A terra prometida, eles chegaram na semana que eles saíram do Egito. Amém? Amém? Saiu do Egito, pá, já chegou na terra prometida. Não foi que a canseira, não. Numa semana eles estavam na terra prometida. É só atravessar. 40 anos foi para conseguir voltar. O que Deus está matando em 40 anos? Cada uma das expectativas que impediram a gente de lá atrás entrar na terra prometida. Amado, não é capeta que está impedindo a gente de alcançar a promessa. Não é mulher nervosa, não é marido teimoso. Não, amado, eu vou te falar uma coisa. Sabe por que a gente não está vivendo a promessa de Deus hoje? Por causa das nossas expectativas. Não é sua mulher, não é seu marido, não é seu filho. Qualquer uma dessas dificuldades é só aquilo que vai ser encarado e que Deus já nos preparou para ir lá e encarar aquilo. Ponto. E transformar um deserto em jardim. Não é você casou com um jardim e ele está virando deserto. Não é você casou com um jardim e ela está virando deserto. Não, mano. Glória a Deus. Vou te falar uma coisa. Sabe por que você acha que às vezes casou com a mulher errada? Vou explicar. É porque você achou que estava casando com a certa. É isso. Sabe por que você acha que casou com um homem errado? É porque um dia você se iludiu achando que estava casando com o certo. Por isso que ele virou errado. Porque
Porque se você estivesse casando com o errado, ele virava o certo. Mas como você casou com o certo, ele tem que primeiro virar errado para você acabar com a sua expectativa. Glória a Deus, amado. Aleluia. É só isso. Tá vendo? Olha lá, essa mulher grata. Levanta ele lá, mostra seu sorriso aí. Olha aqui, essa mulher gratidão. Olha que mulher. Olha aí. Amém? Por quê? Porque ela tinha certeza que estava casando com o homem errado, mano. Rapaz. Aí ela foi cavucando e falou: gente, não é que tinha uma fonte aqui debaixo desse negócio? É a fonte é a água submersa, é o invisível. Quem foi lá achando que estava no lugar certo e terminou no lugar errado foi Ló. E sabe quem estava pagando a conta do Ló? Vou te dizer para você, a desgraça toda é que quem vai pagar a conta das nossas expectativas muitas vezes não é a gente, são nossos filhos. Nossos filhos é que depois vão sofrer a conta das nossas expectativas. Porque depois nós vamos ter que ficar oferecendo os nossos filhos em sacrifício para salvar a gente das expectativas que a gente criou em torno deles. Porque nós fomos criando uma família no ambiente escravizante das expectativas. E aí as gerações seguintes vão pagando essa conta. Os filhos hoje estão pagando a conta. Os filhos hoje é que estão pagando a conta do culto. O filho hoje é que está pagando a conta da devoção, da agenda, da obrigação, da dívida. Muitas vezes hoje os filhos estão tendo que pagar a conta da dívida. Eles têm que funcionar, eles têm que dar certo, eles têm que dar o diploma. Para quê que eles têm que ter tudo isso? Para continuar pagando a conta do jardim que nós criamos. E que custa muito para manter. Aí eles não estão fazendo aquilo porque tem uma vocação, porque tem um chamado, porque tem um propósito. Sabe por que eles estão fazendo isso? Porque tem uma conta para pagar. Porque isso aqui nunca foi uma fonte, sempre foi uma cisterna cavada. E uma cisterna que não retém água. E para essa cisterna reter água, tem que trabalhar diuturnamente para ficar fechando as rachaduras dela. Porque a natureza dela não retém água. Ela é um tanque, ela não é uma fonte. Sendo que nós podíamos formar filhos que são fonte. Qualquer deserto que eles chegarem, eles iam transformar em quê? Em jardim. Mas do jeito que está, eles desertificam qualquer jardim que eles encontram. Desertificam, porque eles vampirizam a mulher, vampirizam o marido, vampirizam os filhos. São vampiros, não são doadores de sangue, são vampiros. São vampirescos. A pessoa tem que pagar a conta da expectativa deles 30 anos, 40 anos. É disso que nós estamos falando. Então esperança não é expectativa do futuro. Esperança é conhecimento do eterno. Por isso Deus quer te levar para um lugar de intimidade, para você conhecer o que está oculto, o que está escondido. Por isso que o ambiente, Biel, esse ambiente aqui é o ambiente da revelação. Por isso que eu nunca vou conhecer esperança se não for na comunhão. Individualmente eu só vou alimentar a minha expectativa. Toda vez que eu ficar lá, que eu subir lá no monte para pegar uma carência, um plano, um propósito, a empresa que eu quero ter, vou lá, oferto, e eu levanto e canto, porque o texto você leu aqui, você é lá como o fariseu que acha que lá no lugar alto, de tanto ele falar, ele vai ser ouvido. Você acha que ele subiu, ele ficou em pé para ser reconhecido, então você está em busca do reconhecimento, que a divindade finalmente reconheça que você está fazendo o culto certo, que você é o cara, que agora você acertou no culto, na igreja, na liturgia, tudo, você acertou o lugar. Então agora você lá, Deus pode investir em você, que dele está seguro, que Deus agora está seguro, ele não vai mais perder a bênção investindo em você. Isso é expectativa. Ou então você acha que finalmente você explicou tudo direitinho, que agora Deus entendeu, vai funcionar. Expectativa.
E Deus fala, não faça assim, vai para o lugar íntimo, é intimidade, lugar de comunhão. Por isso que o esforço aqui é para ter intimidade, não é para ter devoção. Se você está desfrutando um ambiente desse e não procura uma relação aqui que nós estamos procurando, senta, conversa, vamos ter uma relação, vamos abrir nossas intimidades, vamos perceber, vamos despir nossas fantasias, vamos tirar aquela coisa que a gente quer tanto ser reconhecido no outro, acabou. Independente do nome que eu estou usando, independente da aparência que eu tenho, vamos ter finalmente uma conversa de comunhão para a gente cooperar, porque aí na comunhão uns cooperam uns com os outros. Por isso que a comunhão nunca é passiva, a devoção é passiva. Quando você vai para a devoção, ela é passiva, ela não promove, ela tem uma atividade, mas ela não tem um movimento. E as pessoas estão confundindo mais uma atividade com movimento. Não adianta você ter mais uma atividade religiosa, porque você está esgotado. Você já tem a atividade de academia, você já tem atividade de trabalho, você tem atividade não sei o que, você tem atividade de escola. Aí a igreja é mais uma atividade para você, é mais uma coisa para te deixar cansado. A sua hiperatividade está te matando, porque a igreja não é para ser mais uma atividade religiosa, a igreja é para ser o seu movimento relacional. Porque quando Deus criou o homem, Ele falou, só tem um jeito de você conhecer o meu propósito, se você fizer o movimento espiritual, e o movimento espiritual é a comunhão. Por isso que Deus criou a relação. Deus não criou o indivíduo. Deus não estava dando uma mulher para um indivíduo solitário. Deus estava deixando que o homem vivesse individualmente, para ele entender que ele foi criado relacionalmente. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem em família. Deus foi criado família. O homem foi criado família. Deus diz, eu vou fazer o homem. O que Ele chamou de homem é uma família, homem e mulher. Ele criou uma relação frutífera. Então Deus falou, então agora eu vou deixar você viver sozinho, para você saber que você sozinho nunca vai ser porcaria nenhuma, porque você foi criado para ser relação. Então a relação é o que vai colocar você numa dinâmica de movimento que vai transformar você na pessoa que você foi feito para ser. Individualmente você nunca vai conseguir, porque individualmente você vai pedir o marido que você merece, a mulher que você merece, o filho que você merece, a empresa que você merece e a igreja que você merece. Você vai ser o capeta em forma de gente, mas você não vai ser a virtude de Deus em forma humana. Por isso que essa relação aqui é um esforço de comunhão, onde a gente edifica um ao outro, onde a gente faz com que lá não seja uma miragem. Por isso que Jesus falou para a mulher samaritana, o dia que você souber, você vai ser uma fonte. A primeira coisa que aquela mulher fez foi largar todos os símbolos da sua carência, e ela foi abençoar a cidade. Ela não foi procurar um culto, a mulher não foi procurar um culto de ação de graças. A reunião do culto ela já sabia, ela ensinava para Jesus, e ela falou assim, vocês estão confusos, vocês não sabem direito onde é que é o lugar da adoração. Vocês uma hora falam uma coisa, outra hora falam outra. Eu pelo menos estou aqui no poço que o meu pai Jacó cavou. E a hora que essa mulher foi curada, os olhos dela se abriram, ela não procurou uma reunião de devoção. O que ela procurou, Raul? Procurou a cidade. Procurou a relação. Procurou encontrar o propósito na vida dela, aquelas pessoas. Então a comunhão é aqui, esse momento é para te devolver para as pessoas e não para te livrar delas. E às vezes tem gente aqui querendo se livrar das pessoas aqui, se livrar do marido ruim, da mulher difícil, do filho problemático. Aí você vem oferecer ele em sacrifício, ainda paga para a gente acender o fogo para ver se ele queima rápido. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Às vezes os maridos me procuram e falam assim, eu vim aqui para você orar pela minha esposa, que ela está difícil. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu oro por você, você ora por ela. Eu vim aqui para você poder conversar com meu filho. Fala, não vai adiantar, se eu conversar com seu filho, ele vai acabar gostando da conversa. Aí ele gosta da conversa que ele tem comigo, aí que ele gosta menos da conversa que ele tem com você. Então foi o seguinte, eu converso com você, você conversa com ele. Glória a Deus, amado. Aleluia. Amém. É a comunhão, por isso que ela é dinâmica. Sendo comunhão, ela é dinâmica, ela é um movimento, ela não para, porque é um entregando. Então, hoje houve um esforço aqui do Biel, ele entregou. E ele entregou, falou assim, dá para a gente entregar junto? Então, esse esforço de comunhão vai nos aperfeiçoando. Para você perceber os sinais
invisíveis, para você perceber a água que está lá dentro. Então, em nome de Cristo Jesus, não é para você ter expectativa, é para você ter fé, para você ser o olhar de esperança que a pessoa não tem. E aí, se você continuar sendo na vida dela o olhar de expectativa que ela já teve, vai piorar. Então não seja na pessoa o olhar de expectativa a respeito do que ela pode se tornar, mas seja na vida dela o olhar de esperança, na certeza de quem ela já é. Vem cá, vem. Vem cá. Não sei, hein? Só Deus sabe. Então eu posso fazer já um apelo? O que você fizer. Gabriel, muito obrigado por essa... Mulher tão educada, né? Toda mulher é educada. Na frente dos outros, ela pergunta se pode. Quando ela está sozinha com a gente, ela vai fazer. Vocês já perceberam que ele não perde nenhuma oportunidade. Não, mas é o bem. Expor É só para todo mundo aqui ficar aliviado, porque às vezes eles acham. É só para todo mundo ficar aliviado, porque às vezes eles acham que é só na casa. Não, é nós tudo, entendeu? É assim que funciona. Mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas velhas que ficaram para trás. Eu nem me senti ofendida, tá? E aí eu nem vou falar nada do que acontece lá em casa. Que ele faz lá em casa. O Cláudio fala que eu falo até muito de vez em quando. Queridos, fala. Ah lá. Parece que não fui eu que ouvi ele. Fala. Queridas, mas assim, eu não sei se você tocou no lugar que o Espírito Santo usou o Gabriel e o Paulo Júnior nessa manhã. Eu não sei se você tocou, mas a minha esperança é que você tenha tocado. Mas eu quero pedir para a Lu declamar uma poesia que ela fez essa semana, que foi resposta de Deus àquilo que ela ouviu do Marlos e do Cláudio, através do Espírito Santo, domingo passado. Amém. Gente, eu sempre tremo. Olha aqui, a mão fica assim. Oh, meu Deus, quando é que eu vou acostumar, hein, igreja? Mas diz o seguinte: Tomés caminham na trilha do ver. Eu só creio vendo. Insistem a dizer. Mas a visão que liberta e nos faz despertar, só o Espírito é capaz de revelar. Fora disso, é miragem, ilusão fugaz. Mera realidade que a verdade desfaz. A fé não se prende ao que é visível. É convicção no impossível, no intangível. Crer é saltar onde não há chão. É pisar no oceano sem proteção. Cuidado com os olhos que tanto desejam. Por imagens mirabolantes, se perdem e fraquejam. É no espírito que a visão se refaz. É no eterno que ela nunca se desfaz. É isso. Amém. Ô Lu, nós vamos transcrever essa poesia e num pano bem bonito para o Biel pôr lá na casa dele, no quarto dele, como presente dessa manhã. Senti isso no coração. Não, você imagina o que Deus já tinha preparado e como que tudo isso se harmonizou aqui de uma forma... A anotação que estava aqui, ó, eu não sabia que o Biel ia compartilhar, e a anotação estava aqui, ó, em sossegar e ouvir é que está o nosso livramento, mas vocês não quiseram, porque tiveram pressa em buscar suas próprias soluções. Aleluia. Isaías 30. Amém. Amém. Queridos, em 2 Coríntios, a gente encontra uma orientação muito linda, para que com muita alegria você possa trazer suas ofertas na casa do Senhor. E eu queria te dar essa oportunidade nessa manhã. Eu vim para cá com muita vontade de falar sobre oferta. Oferta viva. Oferta do que eu sou. Oferta dos meus talentos. Oferta daquilo que eu creio
que Deus me levantou para ser. Há 8 anos atrás, eu estava conferindo com o Paulo Neto, ouvindo tudo isso e prestando atenção naquela varanda ali, que os nossos irmãos fiéis não levantaram e foram embora, gotejando em cima deles, fugindo da água, das goteiras. E eu fiquei pensando, Deus, será que a gente já não tinha, nesses anos todos, recurso suficiente para pôr ali uma telha sanduíche que isolasse o sol e que não deixasse os irmãos tomar essa chuva? Deus falou, perfeitamente. Ficou. Ouvi mais o Gabriel, ouvindo mais o Paulo Júnior. Eu olhei para o canto ali e vi o estojo desse baixo. Tem 8 anos que nós ganhamos esse baixo, do Sandro, um amigo querido, um homem que nós ganhamos para Jesus quando ele era o nosso vizinho num condomínio aqui. Falei, Neto, quanto custa um baixo desse? Um Fender, porque eu lembro direitinho. Ele falou, pastor, eu vou trazer um dos meus baixos para ofertar na casa do Senhor. Eu quero trazer um Fender. Eu falei, o que é isso? Nem sei o que é isso. Ele falou, uma das melhores marcas de baixo. Tem 8 anos que a gente não tem um tocador para esse baixo aqui. 8 anos. Todo domingo esse baixo podia estar sendo usado para te fortalecer, para me fortalecer. Eu, particularmente, gosto muito de todos os instrumentos, mas quando eu escuto uma bateria bem tocada e um baixo bem tocado, eu vou lá na presença do Senhor. 8 anos que esse baixo chegou. Oferta de gratidão e alegria feito pelo Sandro. Sandro hoje mora em São Paulo. Sandro, obrigado por essa linda oferta, esse instrumento maravilhoso. Mas nessa manhã eu queria te pedir que a gente continuasse a completar as ofertas do Senhor na casa dele. Nós precisamos de um baixista. Nós precisamos de bateristas. E nós precisamos, agora eu quero trazer uma palavra para os pais. Nós precisamos da sua oferta pontual aqui na igreja com as crianças. Ainda nós estamos convivendo com um espaço muito reduzido. Provavelmente hoje lá em cima deve ter umas 80 crianças, pelo movimento que eu vim aqui de manhã. E quando a gente traz as nossas ofertas, chamada criança, para esse momento de comungar, se você chega 10 minutos atrasado, você pode talvez comprometer a nossa ordem, porque o nosso espaço lá já é pequeno. A gente faz o nosso primeiro momento com as crianças com o welcome. O que é o welcome? O welcome. Você é muito bem-vindo. Você chegou agora, a gente estava te esperando. Eu preparei tanta coisa gostosa para você nessa manhã. E às vezes a criança já vem com aquela restrição de ser um lugar novo, que ela só vem 4 vezes por mês, já entra assim nervosa, chorando, e não recebe essa palavra que a gente orou a semana inteira, para que haja autoridade no coração do seu filho, dele se sentir pertencente a esse lugar. Então, queridos, nós precisamos de ser oferta viva, com muita alegria, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas específicas, mas a gente precisa muito mais da sua vida, porque Deus um dia trouxe o baixo e a gente está esperando o baixista, e que nessa manhã o Senhor tenha falado com você. Não é sobre o deserto e nem sobre o oásis, mas é sobre a caminhada e é sobre o processo. E eu quero te convidar, então, agora a você trazer uma oferta de amor, em dinheiro, para essa casa. Porque eu quero orar por mim e por você. Uma palavra que eu creio firmemente. Tenho por certo que a boa obra que o Senhor começou na minha vida e na sua vida, vão completar. Ela vai completar. Porque nós servimos um Deus que não é homem, nem filho de homem, para mentir ou arrepender daquilo que ele nos entregou. Amém? Michele, ou Diamondinho, quer falar? Boa tarde, igreja.
Me mandaram umas fotos ali, e um vídeo ou dois, do Ministério Infantil aqui em cima. Eu sei que a igreja que vários conhecem lá, mas muitos não sabem como é que fica ali em cima. Eu queria ter o privilégio de compartilhar com vocês. Mas antes das fotos... já foi. Eu quero que você pegue o Pix aí, a foto do Pix, e por favor, R$1 já nos ajuda. Não saia daqui sem atender esse convocado nessa manhã. Vê lá, já fotografaram todo mundo? Vamos ver as fotos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Oh Deus, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, tu és o meu Senhor, aquele que me amou e és meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Tu és o autor. Coloca o Pix de novo, por favor. Aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aleluia, aquele que me amou e és o meu. Quero ouvir, Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Amém. Irmãos, depois você vai ouvir lá o que a gente também repartiu na primeira reunião. Esse ambiente aqui é um ambiente onde a gente congrega pessoas que têm a condição de assumir a responsabilidade. E às vezes ainda se posicionam na condição de quem tem a necessidade. E aí é preciso que todos entendam que o esforço aqui, como foi testemunhado hoje pelo Biel, essa palavra que vem sendo ensinada regularmente, é para que haja uma transformação no entendimento. Uma coisa é quando os discípulos se colocaram de pé para pregar às multidões que eram ignorantes. Outra coisa é quando Deus chamou os discípulos dele para uma conversa daqueles que iriam assumir a responsabilidade. Então o esforço aqui, diferentemente do que muita gente pode pensar, não é reunir aqueles que querem ouvir uma boa pregação. O esforço aqui é ter uma conversa com aqueles que são os pregadores. Que assumem a responsabilidade. Por isso que o maior esforço nosso aqui, muitas vezes, é não entregar aquilo que é a expectativa. Há um esforço aqui consciente.
em não satisfazer a expectativa. Muita gente já passou entre nós aqui e fala assim: ah, eu vou para outro lugar porque tem um ministério infantil melhor. Eu falo, vai mesmo. Até que você entenda que quando você identificou um ministério infantil que não funcionava aqui, era para você assumir a responsabilidade, não para você continuar procurando um lugar onde ele funciona. É só isso. É só isso. Que talvez a telha que ainda pinga é para que você entenda a responsabilidade, porque só tem gente responsável que pode resolver o problema, mas muitas vezes ele quer que alguns poucos vão lá e resolvam para ele finalmente ter aquilo que ele merece, para ele sentar e ouvir a pregação. Não é o caso. Nesse caso, não é o caso. E não é porque onde o caso é o caso, está errado o caso, não. Em outro lugar, o caso é o caso. Aqui, nesse caso, não é o caso. Glória a Deus, irmãos. É simples assim. Porque aqui não falta gente que já está em condição de assumir o quê? A responsabilidade. Pronto. Amém? Aleluia. Recebe esse desafio de você aprofundar, de você conhecer. E você segura só um minutinho aí. É o esforço de você ver o invisível. E aí a Bíblia diz que, deixa Deus ministrar o seu coração. Eu vou usar uma figura de linguagem aqui ousada. Eu vou usar uma figura de linguagem ousada na presença da Lana, porque eu vou fazer uma brincadeira aqui, que pode até parecer uma brincadeira de mau gosto, e ela não gosta quando eu faço isso. Então é o seguinte, as canecas que nós estávamos bebendo água aqui, está tudo a ver com a mensagem que foi compartilhada. A caneca está escrita aqui, ó, ilumine-se. E o texto escrito na caneca é: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Mas quando a gente sentou aqui na primeira reunião, eu percebi que a caneca do Biel estava manchada de vermelho, quase fosse uma marca de batom. Não é. Aí eu olhei assim e vi aquele negócio vermelho, me lembrei de uma situação que eu vivi. E ela é cômica. Ela é uma situação cômica que arremete a um conhecimento. Por isso que é perigoso o que eu vou falar aqui, mas você segura. Que é o seguinte, a Bíblia diz que os filhos do homem, os filhos do mundo, são mais espertos do que, muitas vezes, os filhos de Deus. Ficam assim, muito religiosos, ficam lentos. E aí eu aprendi uma coisa com um velho meio safado, Mas eu percebi que ele, na safadeza dele, ele estava usando um dom, uma percepção, uma sensibilidade que muitas vezes a gente não está usando por bem. É o que está na Bíblia. Como foi Jesus que falou, eu estou isento para poder usar a comparação. É que a gente estava numa festa e chegamos numa mesa, e a mesa foi juntando uma festa de casamento. Chegou no fim, a mesa que eu estava sentado só tinha copo sujo. Os copos tudo estava sujo. Foi sujando, aí chegou um velho. Um velho mais ou menos uns 67 anos, que é a idade que eu tenho hoje. Naquela época eu tinha 35. E eu fiquei vendo o que o velho ia fazer, um velho da minha idade. Por isso que hoje eu posso contar já na outra perspectiva. E o velho chegou e está olhando nos copos. Foi olhando. Eu falei assim: meu senhor, está tudo sujo. Ele falou: eu sei. Eu só estou procurando um sujo de batom. Eu tenho certeza que eu não vou beber num copo sujo que outro homem pôs a boca. Pelo menos pode ser que uma mulher pôs a boca. Então isso era uma safadeza, mas que revelava uma sensibilidade. E às vezes Deus te deu uma sensibilidade que você está usando só para uma área da sua vida. Aí a hora que você chega aqui, você fica só com a sua sensibilidade religiosa. E você perde a sua sensibilidade. E a sua sensibilidade usada só lá na sua esperteza, para você não meter a boca num copo sujo que você não quer, você não está usando essa sensibilidade para usar isso no lugar onde ela faria mais sentido. Amém?
Então, quando eu vi o copinho parecendo que era, eu falei, eu vou ensinar essa lição para o Biel, porque toda maldição provém de uma bênção usada fora do seu propósito. Então, toda vez que Deus te abençoou e você usa isso nas suas expectativas, você está amaldiçoando a sua própria vida e a sua casa. Por isso, não use as bênçãos que Deus te deu na esperteza de quem quer ter uma expectativa satisfeita, mas use isso no propósito de quem quer cumprir a vontade. Amém? Então é isso que a gente aprendeu. Nós não somos aqueles que estão à procura de um oásis, mas nós somos aqueles que têm a sensibilidade de saber onde o poço pode ser furado, porque nós vamos encontrar água lá. Amém? Uma boa semana para todos. Vamos em paz, que o Senhor te fortaleça. Seja uma semana de muita revelação. Glória a Deus.